Muito boa tarde, meus amigos da Sociedade Espírita Esperança. Pode ser também bom dia ou boa noite para quem estiver assistindo a versão gravada. O horário do dia não importa, o que importa é que seja bom. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Freire. Estou aqui para mais uma exposição doutrinária da nossa Sociedade Espírita Esperança de Gramado. Essa palestra é a de sexta-feira, 9 de abril de 2021, às 14h30. Como nós temos feito desde o início desta pandemia, as palestras vêm sendo disponibilizadas apenas na forma virtual nas mídias sociais da nossa Casa Espírita. Mas essa não é a única oportunidade que tu tens em nossa página de escutar um pouco sobre a mensagem do Mestre Jesus. Além das exposições doutrinárias de sexta-feira às 14h30, também temos exposições doutrinárias às terças-feiras, 19h30. Temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo às segundas-feiras, às 19h30, com o Paulo. A explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita às terças-feiras, às 14 horas, com o Leandro e a Astrid. A evangelização da família às quintas-feiras, às 19h30, com o Rocco e a Beth. E a evangelização da infância e juventude às quintas-feiras, às 20 horas. Então, isso tudo está disponibilizado para que vocês possam assistir e entender um pouco mais sobre as mensagens, escutar um pouco mais sobre as mensagens do Mestre Jesus. E apesar de nós estarmos com as portas físicas da nossa Casa Espírita fechadas, as portas espirituais estão sempre abertas. Nós continuamos com preces e radiações, atendimentos fraternos, atendimento à família, assistência e promoção social. Tá? Na nossa página no Facebook está disponibilizado o telefone, caso você necessite de apoio, nós estamos aqui para lhe ajudar. Bom, mas antes de iniciar a minha explanação, queria fazer uma oração. Queria que todos fechassem os olhos, ficassem tranquilos. Senhor Jesus, amado Mestre, obrigado por mais esta tarefa de levar um pouco do meu entendimento de seus ensinamentos. Que essa palestra possa entrar nos ouvidos e nos corações daqueles que nos veem e nos escutam e possa fazer a diferença para alguém. Peço licença aos espíritos protetores, aos mestres de nossa Casa Espírita para dar início a mais uma exposição doutrinária de nossa casa. Que assim seja. Bom, o nosso tema de hoje é Jesus e os tormentos. A bibliografia básica é do livro de Joana de Ângeles, chamado Jesus e a Atualidade, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nesse livro, Joana apresenta 20 situações diferentes do nosso cotidiano que atormentam a civilização moderna e ela busca respostas para essas situações na terapia de Jesus. Especificamente no capítulo 15, Joana fala dos ensinamentos do mestre em relação aos tormentos, que esse é o foco da nossa palestra. Mas o que é tormento, né? Vamos sempre especificar o que nós estamos falando. Tormento, de acordo com o dicionário, é tortura, angústia profunda, sofrimento terrível e indescritível. Bom, dentro desse contexto, nós podemos concluir que tormento pode ser físico ou mental, emocional, e por que não dizer também tormento espiritual, né? Joana nos mostra no livro que, de modo geral, nós, seres humanos, ainda sofremos muito tormentos nessa nossa passagem terrena, e ela nos diz que os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Originário de outras existências corporais, o espírito herda suas ações que ressurgem em forma de efeitos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente.
Mas por que nós precisamos sofrer esses tormentos? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, tem uma passagem que fala assim: no vosso mundo tendes necessidade do mal para apreciar o bem, da noite para admirar a luz, da doença para valorizar a saúde. Consequentemente, nós precisamos do tormento também para valorizar a paz e a tranquilidade. E aí me faz lembrar aquela música do Lulu Santos, Certas Coisas, que ele fala: não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Nós temos essa dicotomia na nossa vida, né? Claro, escuro, né? Dia, noite. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo item 11, ele continua que nos mundos superiores esses contrastes não existem. A luz, a beleza e a calma da alma são eternas, proporcionando uma alegria livre da perturbação e da angústia da vida material e do contato com os maus, que lá não tem acesso. Olha, eu fico imaginando como deve ser isso. Isso deve ser maravilhoso, deve ser uma coisa, assim, extasiante, né? Mas o bom mesmo é saber que um dia nós chegaremos lá também. Depende do nosso esforço. Cada um, com seu próprio esforço, conseguirá também chegar neste patamar, né, desses mundos superiores. Mas, por enquanto, nós estamos aqui nesse mundo, que é um mundo de provas e expiações em transição para um mundo de regeneração. Neste nosso mundo, nós temos que aprender a conviver com essa dicotomia: luz e escuridão, dia, noite, tranquilidade e tormenta. No livro, Joana frisa aqui o seguinte: os teus tormentos atuais são tormentos que engendraste em vidas passadas. Lembra daquele ditado: aqui se faz, aqui se paga? E aí eu me lembro da minha esposa, né? Que na empresa que a gente trabalhava, quando chegava, eu trabalhava em finanças, e aí chegava uma conta para pagar da empresa, e aí ela discutia sobre aquilo, se era para pagar, e eu, depois de analisar, falava: não, isso daí é devido realmente. E aí ela perguntava assim: então pague e não chia? Então, ou seja, se os teus tormentos atuais são tormentos que engendraste em vidas passadas, nós temos que pagar, né? Então, devemos pagar e não chiar. Ou seja, não importa se eu tiver agora no caminho do bem, eu também devo pagar? Bom, Kardec também teve essa dúvida e fez uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 133A. E ele pergunta para os espíritos: mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os livra das dificuldades da vida corporal? E a resposta dos espíritos foi: eles chegam mais rápido à finalidade a que se destinam. E depois, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, ciumento, avarento ou ambicioso não sofrerá com os tormentos que procedem deste defeito. E aí, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23, o espírito Fenelon nos explica que, na verdade, somos nós que buscamos esses tormentos. Olha o que ele fala: o homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na Terra. Lembra daquela música? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Nós não temos a felicidade plena dos mundos superiores. Bom, entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável dessa vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, já que a gente não pode ter felicidade plena.
se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeitas às mesmas contrariedades, ou seja, os prazeres materiais. Ao invés de procurá-la, a felicidade, nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes e imperecíveis. Então, ao invés de procurar a paz do coração, que é a única felicidade real que a gente pode ter aqui na Terra, é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar propositadamente os tormentos que dependiam só dele evitar. Então está aqui mostrando que nós mesmos procuramos os tormentos que nos afligem. Ou seja, não dá para culpar ninguém, não. Os nossos tormentos são resultados dos nossos próprios atos. A responsabilidade é individual. Não adianta pensar, eu estou sofrendo porque meu marido fez isso, porque minha esposa fez isso, porque meu filho é isso, porque meu sócio, porque meu chefe. Não, seu tormento é resultado dos seus próprios atos. E apesar da afirmação, lembra que eu falei que Joana de Ângeli nos afirma que os tormentos atuais são resultados de vidas passadas, mas ela também fala que eles procedem da nossa própria consciência de culpa. E aqui, Fenelon diz que nós parecemos criar propositadamente tormentos que dependiam só da gente evitar. Então, eu me atrevo até a dizer que nós não devemos e não podemos colocar em vidas pretéritas toda a culpa por nossos tormentos. Uma boa parte deles, efetivamente, é resgate de karmas de vidas passadas, mas uma boa parte está atrelado a atos, ações e comportamentos dentro da nossa própria encarnação atual. Eles são frutos da nossa imprudência, imprevidência, imperícia, ganância, orgulho, vaidade, inveja, ambição e excessos de toda a ordem. Então, querer colocar a culpa nas vidas pretéritas de todos os tormentos sofridos nessa existência é muito prático, né? É prático e comodista, né? Que aí a gente pode dizer, não, eu agora estou fazendo tudo certo, se eu estou sofrendo é para pagar meus passados em vidas pretéritas. Ora, meu amigo, você precisa pensar um pouquinho o que tu tem feito na sua vida atual, nesta tua encarnação. O que você pode melhorar? Você quer diminuir seus tormentos? Melhor receita é simples, amor. Né? Nós sempre escutamos, né? O amor cobre uma multidão de pecados. E aí vamos ver o que temos lá em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e colocou-se atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés de Jesus, com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, repara que ele disse a si mesmo, se esse homem fosse um profeta, ou seja, se ele fosse um médium, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E aí Jesus lhe respondeu, veja que ele não falou nada, porque o fariseu estava dizendo a si mesmo. Mas Jesus lhe respondeu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho, e veja
a sutileza, né? Simão não afirmou, ele supôs. Suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. E Jesus respondeu, você julgou bem. Em seguida, virou-se para a mulher que estava enxugando os pés de Jesus com os cabelos, depois de ter molhado com as lágrimas e colocando perfume. E ele disse a Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. E aí Joana de Ângeles, no livro base dessa palestra, ela expõe o seguinte. No inolvidável encontro de Jesus com a mulher de vida libertina, que lhe lavou os pés com um unguento de lágrimas, enxugando com os seus cabelos, temos a psicoterapia para todos os tormentos. Disse ele ao anfitrião que o censurava mentalmente por aceitar a atitude da pobre atormentada. Ela muito amou, por isso seus pecados lhe serão perdoados. Fitando-a com ternura e afeição, recomendou-lhe, vai-te em paz, a tua fé te salvou. E ela continua, essa parte eu acho importante. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado, e ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. Eu frisei esse ressuscitando dos escombros porque eu achei essa passagem bem interessante, especialmente nessa semana, domingo passado, foi domingo de Páscoa, e muito se fala da ressuscitação de Jesus dos mortos. Muitos de nossos irmãos cristãos entendem a ressuscitação diferentemente de nós espíritas, que entendemos como a reencarnação. Mas o que Jesus quer mesmo é que nós nos ressuscitemos de nossos erros, de nossos tormentos, através do amor, dando um passo grande e importante em nossa evolução como espíritos imortais. Essa é a ressuscitação que nós devemos buscar. Quando eu estou no erro, no tormento, é como eu estivesse na escuridão. E eu preciso ressuscitar de lá e voltar para a luz. Quando Jesus diz para a mulher, seus pecados estão perdoados, vá em paz, sua fé lhe salvou, ele está declarando enfaticamente que o amor é a melhor maneira de resgatar os erros do passado, anulando todos os karmas. Quanto maior o amor, maior é o resgate. Vamos voltar lá ao que ele fala. Portanto, lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito. Ela amou tanto a Jesus que os pecados dela, muitos, foram perdoados. O resgate foi grande. Mas, porém, como ressalta Joana de Ângeles no livro, se
fobias, complexos, recalques te dominam a paisagem mental e te sentes um fracassado, retempera seu ânimo. Sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. E aqui, veja que Joana coloca de uma forma bem forte: sai do refúgio dos teus tormentos. Muitas vezes, nós estamos atormentados por qualquer problema e nós não queremos sair do tormento. Parece cômodo para a gente ficar naquele tormento, reclamando, ficar como a hiena daquele desenho antigo: ó dia, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. Não é por aí. Sai do refúgio desse tormento e vai para a luz clara da razão. Porque ninguém está na Terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornam a este mundo para aprender, recuperar-se e reconstruir. Só que, na ausência do amor-ação, vai lhe aparecer a dor-renovação. Assim, dispõe-te a paz, a libertação dos tormentos e logrará alcançá-las. Tem aquela velha máxima do Espiritismo, né? Se não vier para o amor, vem pela dor. Né? É isso que Joana está ressaltando aqui. Se você não tem o amor-ação no combate a seus tormentos, você vai ter a dor-renovação. Porque aprender, recuperar e reconstruir é a tua missão aqui na Terra. E, na verdade, a gente não tem nenhuma estatística oficial, mas nós sabemos que a grande maioria dos que hoje frequentam, e principalmente dos que trabalham na casa espírita, e eu não me excluo desse grupo, acabam entrando na casa espírita mais por uma busca de resposta das dores que sentiam. Ou seja, a grande maioria não veio pelo amor, veio pela dor. Mas se o amor cobre uma multidão de pecados, então é aí que nós devemos focar nossos esforços, focar nossas ações, nossos sentimentos. A gente sabe que fora da caridade, fora do amor, não há salvação. E nesse mundo que vivemos, repetindo, é um mundo de provas e expiações, migrando para um mundo de regeneração. Então os tormentos fazem parte da nossa vida. E não pensem vocês que alguns outros espíritos mais elevados que passaram ou ainda estão aqui entre nós não têm esses tormentos. Tem sim. Divaldo, Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi, todos esses grandes espíritos também tiveram seus tormentos aqui na Terra. Eu ouso até dizer que Jesus Cristo, que foi o espírito mais puro a encarnar o nosso planeta, também teve seus tormentos por estar neste ambiente da Terra, neste magnetismo da Terra. Jesus só foi atormentado por 40 dias no deserto. 40 dias ele ficou no deserto sendo tentado pelo diabo. E a gente não está falando aqui do Marcos, do José, do Pedro, a gente está falando de Jesus Cristo, o espírito mais puro a encarnar na nossa órbita terrestre. Ele também sofreu tormentos. Então, meu amigo, baixa a bola, porque tu também vai sofrer tormentos. Mas se nós vivemos num mundo no qual o tormento faz parte da nossa vida, então como que a gente vai evitar que esses prazeres mundanos impactem a nossa vida e afetem nosso comportamento? Bom, Joana, no livro, também dá a sua dica
Qual é o melhor exemplo que a humanidade já teve? Jesus. E Joana nos fala, Jesus foi o protótipo da felicidade. Amava a natureza, os homens, os labores simples com os quais teceu suas maravilhosas parábolas. Não condenava as condições terrenas, mas não as exaltava. Na posição de mestre, ensinava como se devia utilizá-las, respeitando-as e com elas gerando alegria entre todos, abençoando-as. Como médico das almas, propunha vivê-las sem pertencer-lhes, assinalando metas mais elevadas que deveriam ser conquistadas com esforço pessoal. Então é isso, a receita está ali. Jesus nos deu essa receita. Ame a natureza, ame as pessoas, ame o seu trabalho, ame suas coisas e seus bens, mas não se escravize a elas, não pertença a elas. Não seja escravo dos seus bens, mas ame seus bens também. É difícil, precisa determinação, precisa disciplina, novamente, a vibração da nossa orbe terrestre ainda é uma vibração, novamente, de mundo de provas e expiações migrando para a regeneração. Então, é uma vibração que dá um impacto grande. Então, você precisa de determinação e disciplina. Mas, se o amor cobre uma multidão de pecados, e se podemos sofrer devido ao que estamos fazendo nesta vida ou em vidas passadas, então, se eu estou sendo atormentado, se algo me atormenta nesse momento, o que eu devo fazer? Eu acho que eu devo me perguntar por que eu estou sofrendo esse tormento. Não é perguntar a Deus, pergunta a si próprio. Por que eu estou sofrendo isso? E adicionar a essa pergunta outras. Qual lição que eu devo tirar deste tormento? Se eu estou sendo atormentado, eu devo aprender alguma coisa com ele. Afinal de contas, eu não estou aqui na Terra para aprender, para crescer. Então eu devo saber qual é o aprendizado que eu devo tirar desse tormento. Aonde que eu preciso mudar? O que dentro de mim precisa ressuscitar? Será que eu venho agindo de forma correta nesta encarnação? Será que eu preciso ser mais gentil, mais amoroso, mais caridoso com os outros? Será que eu estou me doando da forma como eu deveria me doar? Será que eu estou aceitando com resignação positiva aquilo que me aconteceu e ainda assim conseguir agradecer a Deus pelo que me aconteceu? Isso tudo nós devemos nos perguntar. E o que são esses autoquestionamentos? É a reforma íntima, onde eu procuro entender as minhas próprias falhas e procuro evoluir. Então eu volto a bater na tecla da reforma íntima, como eu sempre faço. Nós precisamos nos questionar do porquê que as coisas acontecem na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, tem um porquê. E são úteis para o nosso crescimento espiritual. Então, ao invés de reclamar dos tormentos que lhe acontecem na vida, procure tirar proveito desses tormentos
para crescer, aprender, mudar de atitude, ao invés de ficar nas lamúrias. Então, meus irmãos, é essa mensagem que eu queria transmitir. Espero que tenha sido boa, né? Peço desculpas se eu tiver sido um pouco chato em alguns aspectos. E queria agradecer aos nossos espíritos protetores, queria agradecer ao meu mentor e, acima de tudo, agradecer a Jesus Cristo pela oportunidade de estar aqui nessa missão tão importante, tão difícil, que é passar as mensagens do Mestre Jesus. Que a luz do Espírito protetor de cada um de vocês que está me escutando agora recaia sobre ti, lhe abra as mentes e os corações, e que essa palestra possa ter tido algum motivo para que tu perdesse seu tempo escutando ela. Agradeço a paciência de todos, agradeço a iluminação divina. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade.